Bom dia pessoal, é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, com todo o calor, mas uma boa semana protegida por Deus. E nós vamos estudar a Santa Escritura para nós ouvir a Palavra de Deus através dos estudos. E vocês já vão pegando a Bíblia de vocês, e o papel, uma caneta para anotar passagens. Você já pode abrir lá em Isaías 11, versículo 10. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse seu santo dia de sábado, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. E antes de nós começar a ler aqui, eu quero desejar um bom Natal. Nós estamos chegando no final do ano. Um bom Natal para todos, uma boa passagem de ano. Ontem me fizeram uma pergunta para mim, que não vai estar no tema que nós vamos estudar, mas eu falei que eu daria a resposta hoje. Qual é que foi o nome do discípulo que foi escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariote? Então você que procurou ontem, você que está agora aqui, foi Matias que foi escolhido, tá? Então já abri para vocês, a confiança em Jesus vai ser o tema que nós vamos estudar. A confiança em Jesus. Fala, o que prediz de Jesus o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele já tinha falado alguma coisa sobre isso daí. Olha assim, Isaías vem e Jesus já no Novo Testamento, mas Isaías já tinha falado alguma coisa. Ele falou, naqueles dias recorrerão as nações à raiz de José, que está posta por estandarte do povo, e a glória será a morada. Isaías 11, 10. Isaías ele falava, olha, a raiz de José, né? Jesus, né? A glória dele por morada. Jesus quer morar conosco, nos nossos corações, ele quer nos ensinar, mas depende de cada um. Então ele já falava isso aí. E já em Romanos 15, no versículo 12, citado esse passo, Paulo empregava a expressão para reger ao gentil, e outras versões reza nele. Confirão o gentil, Romanos 15, 12. Paulo já pregava sobre isso aí. Nele quem? Jesus. Paulo já falava nisso aí, ele, Jesus. No livro de Efésios, você está anotando? Tudo bem. A canetinha aí, se precisar de caneta, a gente tem. Ou pode anotar. No livro de Efésios 1:13. Efésios 1:13. O que fizeram os Efésios ao ouvir o Evangelho? Os Efésios ali, ao ouvir o Evangelho, o que eles fizeram? O que nós fazemos no ouvir o Evangelho, no estudar a palavra de Deus? Em que também vós estáis depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho das vossas salvações. Está na primeira parte do versículo 13. O que depois que nós estudando a palavra de Deus, nós buscando aprender aquilo que Deus quer que nós aprendemos, Ele mostrando para nós o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, a preparação para o futuro. O que então que nós temos que fazer? Nós estamos estudando também a palavra de Deus, o Evangelho. Mas esse Evangelho que nós estamos estudando não é para ficar só para nós. Nós temos que esparramar ele, falar para as pessoas, falar para os vizinhos, falar para os amigos, que um dia, nesse planeta, esteve um homem aqui, abraçando todo o pecado do mundo, para poder nos dar o direito da salvação eterna. Então, esse é o propósito do Evangelho, nós aprender aquilo que Deus quer que nós aprendemos. Então, nós temos que aprender certinho. O mundo todo comemora agora, no dia 25, o nascimento de Jesus. É lembrado, às vezes no correr do ano é esquecido, mas agora as festas que é feitas, o mercado para vender presente, tudo, lembra tudo. Mas, querido, Jesus não nasceu agora no dia 25 de dezembro. Foi escolhido essa data para o nascimento dele, mas não foi 25 de dezembro. E eu falo com toda certeza,
porque os pastores de ovelhas estavam no campo. Dezembro lá naquela região é fria, onde cai neve, e a ovelha não pode ficar no frio. E ele estava no campo quando os anjos chegou e anunciou, quando os reis magos passaram. Então, mas foi escolhida essa data, mas que nós não devemos ficar só nessa data, nós devemos lembrar todos os dias daquele que veio para nos dar o direito da salvação eterna. Isso nós temos que ver. E continuando ainda no livro de Efésios ainda, nós podemos ver, tendo nele também criado, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, tá? Ainda continuando no Efésio, na última parte do versículo 13, tá? Confia em Jesus e crê nele, tem uma fé estável. Uma vez que existia uma tal confiança, nós estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. De uma vez que nós aceitamos, de uma vez que nós temos fé, temos assim, nós somos selados através do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos aqui todo dia nos ensinando, nos mandando nós a lembrar para nós não esquecer. Olha, lembra que ele morreu de braços abertos para poder pegar todos os pecados. A ira de Deus, ali quando ele estava na cruz, foi sobre ele. Aí você pode falar, opa Marco, mas a ira de Deus sobre ele ali na cruz, ali, nele morrer? O que Deus tinha falado sobre o pecado? O salário do pecado é morte. Então ele abraçou o pecado do mundo todo. E Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Era necessário que o seu filho morresse ali para poder pagar toda a nossa dívida. Eu, Marco, não tinha condições de pagar. Você não tem condições de pagar, mas precisava ele vir. Aquele que criou o mundo, que lá em Gênesis fala, o mundo era vazio, sem forma, o Espírito de Deus bailava sobre as águas, né? Tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele que é Jesus, foi feito ali para ele. E ele, no fazer o projeto da criação e povoar, tinha um requisito, que o homem não podia pecar. Se pecasse tinha que morrer, e o homem pecou, então tinha que pagar com a morte. Mas aí Jesus falou, pai, eu vou pagar, os anjos não podem, nem um anjo lá pagar, pode deixar que eu vou pagar. E ele veio para pagar essa dívida tão grande do ser humano, e ali na cruz, ali então, na ira de Deus, cumprindo a palavra de Deus, que o salário do pecado era a morte, Jesus ali morre. Mas o amor de Deus é tão grande, no terceiro dia, ele falou, tá a vitória de vocês, se eu paguei, vocês não estão devendo mais nada. Mas não é por isso que nós devemos continuar em pecado. Se você pecar, peça perdão a Deus. Então, em fé, confiança, nós devemos aprender todo dia um degrau da escada para nós subir, todo dia, um degrau, rumo a Canaã celestial, rumo a encontrar Jesus quando ele manifestar nas nuvens do céu, nós podemos encontrar com ele. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16, né? Se tiver difícil você desfolhar, nota aí depois com o tempo, né? A palavra de Deus renova cada manhã, todo dia nós devemos estudar um pouquinho. Que é o Evangelho para todo aquele que crê. Quem que é o Evangelho para todo aquele que crê? Tem sentido o Evangelho? Se você não crê, não tem sentido nenhum. Se você está estudando a palavra de Deus, no sentido de aprender, no sentido de pôr em prática aquilo que Deus quer que nós aprendamos e colocamos em prática, o Evangelho é muito bom. Mas se não for estiver estudando como estudar uma revista, estudar um gibi, não tem sentido nenhum. Então eu falo, quem que é o Evangelho para todo aquele que crê? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Por que não tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha do seu pai? Bem que hoje tem muitos filhos que às vezes têm vergonha dos pais. Às vezes um filho formou, tem um canudo, que para Deus não serve nada, serve ao caráter da pessoa, né? E às vezes tem vergonha.
Então você não pode ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha de pregar o sofrimento de Jesus numa cruz para nos dar o direito da salvação. Nós não podemos ter vergonha de falar do grande amor que Ele tem conosco. Lá em João 17, a oração dele é fazendo oração para o Pai, ali do versículo, acho que 21, 22 em diante, ou 19, ele fala assim: Pai, a minha vontade que aonde esteja eles também. Anota aí para vocês conferirem depois, São João 17, a oração sacerdotal, e você ali, Jesus já falava para Deus: a minha vontade que aonde eu estou, eles todo quem? Todos nós que cremos nele, todos nós que aceitamos ele como no nosso Salvador, esteja junto com ele. Então depende de nós aprender aquilo que ele quer que nós aprendemos e colocar em prática. O meu desejo é que todos nós um dia podemos encontrar com Jesus na Canaã celestial. Um abraço a todos, até o próximo estudo.